O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Sim, com a graça de Deus. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, estamos gravando este programa motivado pelo que nós estamos vendo da nossa sociedade, no aspecto social, político, religioso, tudo. E nós estamos vendo essa dominação. Mas não podemos deixar de falar das pessoas boas que existem na vida, na sociedade. Esses dias eu estava fazendo um check-up da nossa saúde, exames indo aqui, indo ali, no hospital, nas clínicas. E a gente observa as pessoas trabalhando, atendendo, desde o faxineiro limpando o chão, as pessoas no seu atendimento administrativo, os médicos, enfermeiros, procurando fazer o melhor atendendo. Os mecânicos, nós tivemos que ver um pneu, ir num mecânico, também numa oficina mecânica. O elemento se dedica a fazer o máximo, atendendo à presteza do tempo. Isto é uma missão. Então eu falei, meu Deus, às vezes as pessoas pensam que querem fazer um grande trabalho para uma, mas cada um é grande naquilo que está fazendo e importante. Imaginemos a faxineira, a empregada doméstica que cuida de uma casa, a dona de casa, a mãe. Que missão! Que missão! Existe. Essa é uma nobreza porque está cuidando de uma vida, está proporcionando que aquela pessoa vá produzir, vá somar. Quem cuida de alguém, quem cuida de uma casa, é uma missão. Cada profissional tem a sua missão e a sua vocação. Ele tem o seu caminho da sua carreira e é importante. Então, esse programa, nós temos que olhar a maravilha que existe nas pessoas. E cada um cumprindo o seu trabalho. Mas eu estava num desses atendimentos, numa clínica, aí nós estávamos conversando, aí eu fiz uma pergunta a um jovem que era bem novo. O que ele achava de tudo isso? Toda a tecnologia, tanta ciência. Isso está sendo bom ou ruim? Ele falou, não, eu acho que para mim 100% é bom. Eu falei, ué, e por que toda essa realidade que nós vivemos? Ele falou, olha, 75% das pessoas usam para fazer o bem, mas tem 20%, 25% que usam para o mal, aprenderam para fazer mal, mas esses 20% dominam os 75%, que eles são perversos. Eu falei, um jovem, eu falei, nossa, e eu fui então me aprofundar, e eu procurando ler essa questão, eu vi lá nas escrituras, as leis-vos, e eu falei, a escritura, as profecias falam desse momento. Mas nós não prestamos atenção. E o programa de hoje eu vou procurar, de certa forma, trabalhar essa questão desta realidade. E agradecendo a Deus, falando como entender a Bíblia. Neste cenário, no cenário social e político de hoje, em nossa sociedade. Vamos atentar, porque as Escrituras falam disto. E ela responde para nós isto também. Programa O Incentivador.
fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Na verdade, essa realidade que vivemos, ela está em Isaías, capítulo 24, versículo 5, que diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. É uma resposta para a nossa realidade. Nós, os moradores, nós somos transgressores da lei, mudam e quebram a aliança eterna. E interessante que em Coríntios fala que nós podemos mudar essa realidade se nós nos tornarmos pessoas obedientes e mudando para ser cumpridores da lei, que seria uma caridade, uma misericórdia divina, que a caridade nunca falha. Mas havendo profecias, mesmo essas profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque vai impor quando a gente vive no respeito, quando nós vivemos no amor. Mas amor é justiça, é respeito. Ora, nós lemos em Jeremias, uma versão de João Ferreira de Almeida, corrigida de 1948, diz assim: provera Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. E estende a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecendo-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhece, diz o Senhor. Olha que responde. Quando se fala lá em cima, em Isaías 24, capítulo, que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Mas já existe a misericórdia divina que nunca falha. Mesmo que haja essas profecias que nós vamos ler, elas poderão ser aniquiladas se nós mudarmos o nosso comportamento, nossos pensamentos, as nossas ações. Essa é a misericórdia divina. Vejam só. Então, o que diz lá em Jeremias, depois ele continua falando, se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Então nós estamos vivendo numa sociedade que esses 20%, 25%, domina de uma maneira tal que as pessoas estão se tornando adúlteras, perversas, enganadoras.
e estende a língua como se fosse seu arco para a mentira, e fortalecem-se na terra, de um país para o outro, mas não para a verdade. Então o menino respondeu, esses 25% trabalham para o mal, porque avançam de malícia, são maliciosos, são enganadores, são mentirosos. E assim, não conhecem ao Senhor. Isso diz o Senhor. Eles vivem na mentira, a enganar. Sim, dando prosseguimento a esse tópico tão divino, diríamos assim, que é entendendo a Bíblia, poderia falar entendendo as Escrituras, no cenário político e social, que é onde nós vivemos. Então nós temos que ver que a Bíblia, todo o seu contexto, falam desse momento em que estamos vivendo. Mas nós não examinamos as Escrituras. Se nós observarmos, vamos aqui, algo que nós deveríamos ver, que é interessante isso, se nós olharmos, depois que nós falamos de Jeremias, se nós observarmos em Provérbios, capítulo 29, deixa eu botar o óculos para ler, nós estamos aqui com as duas escrituras, né? Nós estamos baseando nelas que estão aqui, essa Novo Testamento e Salmos, e essa aqui é a Bíblia com anotações, que tem todo um contexto, né? Que a gente vê e tal, mas confirmamos nela. Em Provérbio 29, nós estamos abordando uma coisa que nós estamos vendo hoje. No município do Rio de Janeiro, a proibição das crianças usarem o celular nas escolas. Ora, isso está na Escritura. Porque, faz à vontade, ele faz o que quer. Amanhã, você vai ter uma criança que não foi educada, não foi orientada. E a Bíblia fala nisso. Corrige seu filho hoje para não sofrer amanhã. Então, em Provérbios 29, versículo 17, estou falando que as escrituras têm aquela João Ferreira de Almeida, todas elas são, a maioria baseada na tradução dele, mas elas são corrigidas, linguagem atualizada. Então, estou falando na corrigida em 1948, porque as outras mudam os textos, que são atualizadas, modernas. Então, estou me baseando nessa. Ora, o Provérbio 29, capítulo 17, diz: castiga o teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Ora, então quando tira o celular dele, isso é um castigo? Ué, então os que são religiosos, que estão se manifestando, isso e aquilo, está aqui em Provérbios. Capítulo 29, versículo 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Aquele que não educa o seu filho, aquela geração que é uma responsabilidade, cada um na sua função, do gestor público, ele tem que cuidar porque está afeto à educação, à escola. Então ele é responsável em botar ordem, disciplina dentro da escola. Bem. Isso é castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Se não educar, amanhã estamos tudo aí marginalizado, dominado pela mentira. Esse agora formou que é fake news. Então, olha só, dentro da religião, dando todo segmento, pastores, isso, aquilo, todo segmento, mentindo, defendendo a mentira. E a Escritura condena isso. Então, nós não estamos examinando as Escrituras. Veja só, em Provérbio 29, e o capítulo
Provérbios, capítulo 29, o versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Veja só. E isso está acontecendo hoje em todos os segmentos, principalmente os religiosos, estão corrompidos porque não examinam as escrituras. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Então, atentamos para esta realidade de examinar a escritura. E, dando logo prosseguimento, em Mateus 12, diz assim: árvore e seus frutos. Mateus 12, árvores e seus frutos. Se nós já vemos, está ligado com o castigo teu filho e te fará descansar e dará delícia à tua alma. Veja bem, e não havendo profecia, se nós não cuidarmos disso, o povo se corrompe. Porque não guarda a lei. Então está lá em cima, quando nós iniciamos, fala sobre isto. Porque, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, eles quebrando tudo que é de respeito, quebrando as leis, querendo mudar, para se locupletarem. E em Mateus 12, árvores e seus frutos, diz assim no versículo 33, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então nós estamos vendo hoje o cenário político-social, as pessoas sendo condenadas, porque falaram, porque elas fizeram isso, instigaram isso, está aqui na escritura. Mateus 12, versículo 33 a 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelo nosso gesto, porque também está escrito: tudo que o homem plantar, ele irá colher. Tudo que o homem semear, irá ceifar. Então, cada um de nós, irmãos, somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos e por toda palavra que nós emitirmos no mundo em que vivemos. Programa O Incentivador. Fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Diante
da exposição deste cenário em que vivemos, nós iremos abordar, deixa eu botar o óculos, vou retornar à leitura, o que está em Jeremias. Jeremias coloca Jeremias 8, falando sobre a apostasia do povo de Deus. O castigo é inevitável. Assim se pronuncia esse profeta, considerado um dos maiores profetas. A apostasia do povo de Deus. O castigo é inevitável. Apostasia é aquele que renega, aquele que se distancia da carreira, aquele que se distancia dos princípios do qual ele está vocacionado. Isso é uma apostasia. Então assim se pronuncia. A apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Isso vai se encontrar em Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 4. Então começa. Disse-lhes mais. Assim diz o Senhor. Cairão os homens e não se tornarão a levantar. Desviar-se-ão e não voltarão. Por quê? Pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Senhores, estou arremetando com essa profecia de Jeremias 8, capítulo 8, versículo 4 ao 9, uma realidade que estamos vivenciando. Uma apostasia, uma negação daquilo que foram vocacionados. E aqui diz mesmo isso, está aqui. Fala, cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Essas extremado, como um cavalo, gritando, estão se desviando da sua missão. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Esse capítulo 8 e esses versículos de Jeremias, capítulo 8, versículo de 4 a 9, mostra essa abominação, porque continua ainda no 12, o capítulo 8, versículo 12, Jeremias coloca exatamente isso.
Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Isso é uma abominação que estão fazendo dentro de todos os tempos, em todos os outros segmentos, com a mentira, fake news, que isso é uma abominação. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Veja bem, não se envergonham de praticar esta abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabe o que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Mas ele diz, espera-se a paz, e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Olha, nós devemos examinar as Escrituras. Nós devemos refletir nas Escrituras, para que possamos traçar um caminho, um rumo melhor para nossas vidas, com a graça de Deus. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna.